Cara, eu não entendi a primeira daqui tudo. Repete pra mim, do jogo. Fala, galera. Bom, hoje tá eu e o Code aqui. A gente vai jogar um ping-pong aqui enquanto a gente responde as perguntas que fizeram pra gente no Facebook, Instagram, Twitter, todas as redes sociais aí. E vamos ver quem que é o melhor jogador aqui. Espero que você jogue. Fala, Luiz Gustavo Reis. Então, ó, Vertigo é um mapa muito novo ainda. Vai acontecer muita atualização ainda. Eu acho que é um mapa muito bom. Tá sendo um mapa bom de jogar, não tá sendo tão ruim assim como a gente pensa, não. Mas algumas atualizações que a Valve fez ultimamente não achei que foram tão agradáveis não pro mapa. Mas mesmo assim é um mapa novo, ainda vai ter muito teste. E vamos ver como vai ser ao longo do futuro aí. Fala, Eduardo. Cara, acredito que a sensação de ganhar um Major é uma das melhores que você pode ter, porque a gente trabalha muito para poder ganhar os campeonatos. Eu acho que o Major é o mais importante deles. E quando você atinge um objetivo, cara, é uma sensação indescritível. Então, acho que indescritível é a palavra certa para isso. Fala, João Pedro. Pô, perder a Black de São Paulo foi muito ruim, sim. A gente nunca ganhou um campeonato no Brasil. Mesmo a gente estando jogando bem em 2016, 2017. A gente sempre perdeu todos os campeonatos no Brasil. E a gente queria muito ganhar isso, a gente se preparou muito bem para esse campeonato. A gente tentou isolar o máximo de problema possível, nossa cabeça para manter o foco só no campeonato. E acabou não dando muito certo. E a gente jogou muito mal. E pra gente foi muito ruim ter perdido esse campeonato, que a gente queria ganhar muito. Então, a gente se arrepende sim de ter perdido esse campeonato. Ô, Gabriel, Cara, na real tem sentimentos, né, mano? É que dentro do jogo eu acho que eu sou uma pessoa mais fria, porque se eu deixar muitas emoções bater no jogo, eu acabo fazendo besteira, tá ligado? Então eu prefiro ficar mais frio, mesmo mais concentrado no jogo, e é por isso que você não vê eu esboçando nenhuma reação quando eu tô jogando, mas você falar que eu não tenho sentimento, aí é muito, pô. Mas valeu pela pergunta aí. Poxa, Yuri, falar a motivação de cada um da gente é meio complicado, isso tem que perguntar pros outros também. Mas a minha maior motivação é de nunca estar contente com os nossos resultados. Então, não importa se a gente ganha ou se a gente perde, a gente quer sempre melhorar. E a gente quer sempre estar mantendo o nosso melhor posicionamento aí, como querendo ser o melhor time do mundo. Então, essa é a minha motivação. Agora dos caras, já não sei. Qual que é a sua motivação aí, Fer? Fala pra mim. Cara, a minha motivação é ganhar campeonato, né, cara? Dar o meu melhor. Eu acho que, na real, ganhar campeonato nem é a motivação, é mais a consequência de um trabalho. Então, acho que a motivação é a gente estar feliz com o que a gente faz e estar fazendo o nosso melhor, né, cara? E acho que é isso que motiva a gente, dar o nosso melhor todo dia. Renato, Cara, é que, na real, o brasileiro tá acostumado já, né, a sofrer com essas coisas de esporte e tal, mas vou falar pra você que a gente não gosta de matar esse coração, não, cara. É que realmente, às vezes, fica difícil. E aí parece que a gente mantém tudo pra ganhar, acaba não fechando a partida e parece que tá difícil, mas... Por a gente pedir desculpa, cara, porque não é o que eu quero, tá ligado? Mas acontece, cara, tem que preparar o coração aí, isso é mais um teste aí, é Deus testando a sua vida. Fala, Ryan dos Santos, beleza? A maior dificuldade de ser pro player, eu acho que são as viagens. A gente não para muito em casa, então a gente sempre viaja muito. A gente tem uma rotina muito puxada, tanto nos campeonatos quanto fora dos campeonatos. Então, acho que o maior problema de ser pro player é essas viagens, que como a gente viaja para muitos países, o jet lag é muito grande às vezes e acaba interferindo muito na nossa rotina. E acaba prejudicando um pouco a saúde também. Então, acho que o jet lag é nosso principal problema aí. Na época ruim? Renan, cara, na real a gente tá acostumado já com o brasileiro, né? Eu acho que o brasileiro, ele é muito, se você ganha, você é o melhor, se você perde, você é o pior, tá ligado? A maioria da galera é assim. Mas a gente não se importa muito com isso, cara. A gente já tá acostumado, eu acho que acho que até na vida, né, cara? Você tem que se apoiar nas pessoas que querem o seu bem. E por mais que eu sei que tem uma galera que, mano, hateia a gente bastante, a gente sabe que, mano, no fundo eles gostam da gente, eles só querem ver a gente ganhar, tá ligado? Então a gente não liga muito não, cara. A gente mais foca na galera que suporta a gente, manda mensagem positiva e tudo. Acho que é isso. Pra mim? Qual é o nome dele? Felipe Oliveira. Fala, Felipe Oliveira. Tranquilo? Então, acho que a gente já chegou num período já que a gente já se acostumou bastante já em morar longe da família. Então a gente não sofre mais com isso, não. Morar numa game house é muito legal, ainda mais morar com os caras, é muito bacana. Cada um sabe respeitar a sua privacidade muito bem, então é por isso que a gente dá muito certo. A gente dá risada todo dia também,
que a galera é bem tranquila. Mas essa parada da família, acho que a galera já superou bastante. No começo era bem difícil, porque era tudo muito novo pra gente. Agora a gente já tá aqui faz 4 anos já foi muitas indas e vindas aí já. Então a gente já se acostumou, já tá mais tranquilo. Cara, falar de derrota é um negócio meio complicado, né? Porque é sempre ruim perder, né? Mas acho que uma derrota que marcou um pouco a gente foi a final contra o Cloud9 no Brasil. Acho que foi numa EPL que a gente jogou no Brasil, uma ESL, não lembro. E a gente acabou chegando numa final e a gente tava jogando uma overpass e a gente tava tomando um pau de um lado. E acabamos que a gente virou o jogo, tá ligado? A gente ganhou o mapa e tudo. E a gente tava bem hypado pra ganhar o campeonato no Brasil. E a gente acabou perdendo na final por um deslize da gente. Então acho que essa ficou bastante marcada pra gente, cara, que era no Brasil e tal, a gente nunca ganhou no Brasil, então foi bem complicado essa derrota. Fala, Pablo Neves, beleza? Acho que o time mais difícil que a gente jogou contra foi com certeza o Astralis, na época que eles estavam muito bem em 2018. Foi um time bem difícil mesmo, eles estavam jogando de um jeito que a gente teve que mudar nosso estilo de jogo um pouco para jogar contra eles, então a gente teve que jogar um pouco mais solto, um pouco mais buscando espaço e gap, porque eles são um time que entende muito bem as nossas rotações. Então a gente sempre era o único time que a gente trocava muito estilo de jogo contra. Então, com certeza o Astralis estava sendo um time muito difícil em 2018 para todo mundo, mas a gente, querendo ou não, tinha um pouco de facilidade para jogar contra eles. Nossos jogos sempre foram muito apertados em 2018 contra eles. A gente estava calando com o Steel e com o Tariq. Então, a gente teve que mudar bastante o nosso estilo de jogo para poder se encontrar contra eles um pouquinho. Cleberson, Cara, não sei te explicar, cara. Deve ter várias coisas aí pra você não estar conseguindo conquistar alguém, mas eu acho que sua hora vai chegar, cara. Não desiste não, que acho que todo mundo foi feito um pro outro. Uma hora você encontra sua alma gêmea aí e vai dar tudo certo. Não liga não. Fala, Jurinho. Tranquilidade? Pô, mano, lidar com a comunidade que uma hora odeia é meio complicado, né? A galera gosta muito de ver a gente vencendo e não gosta de ver a gente perdendo. Por mais que, às vezes, a gente tenha um bom campeonato e a gente perca porque o outro time joga melhor, a galera não entende muito isso. Então, acho que isso é normal do brasileiro, assim como o Fer falou. O brasileiro ainda não consegue entender que existem times que podem superar você um dia. Então, na nossa época que a gente ganhava bastante coisa, a galera, pô, vocês são muito bons e tal, mas a gente não passou essa parte ainda de derrota. A gente pulou um pouco dessa parte no começo. Então a gente foi um time que a gente foi muito vitorioso muito rápido. E tem times aí que estão batalhando até hoje para conseguir uma vitóriazinha. Então a galera não consegue entender muito isso. Então a frustração vem da nossa derrota e eles acharem que a gente está satisfeito com o que a gente ganhou. E pelo contrário, a gente está tentando mais duro ainda porque a gente quer voltar pro topo. Mas a galera não consegue entender isso um pouco. Mas é um pouco chato, porque querendo ou não, você está tentando dar o seu melhor e você tem muitos comentários muito ruins que às vezes afetam um pouco o psicológico. Mas fora isso, a gente consegue entender. Já sei sua resposta, irmão. Pode falar aí que já sei sua resposta. VP? Não, Fnatic, né, pô? Pô, caralho, Fnatic velho. Felipe, na real é o seguinte, cara, eu tava pensando no VP, na real, porque eu acho que o VP é um time que é, mano, lendário e tudo, e eles acabaram mudando a line, não existe mais e tal. Mas o Code realmente me lembrou um time que é o Fnatic, cara. O Fnatic foi um time que, quando a gente começou a jogar, era o time que, mano, ganhava muita coisa, era um time muito bom e tal, a gente sempre quis bater nos caras. Aí no primeiro campeonato que a gente teve com a nossa line, que a gente tinha acabado de mudar, a gente chegou na final contra eles, ganhamos até o primeiro mapa, e aí perdemos a série e tudo. Então eu acho que o Fnatic e o VP são os times que, mano, eu gostaria muito de jogar numa final de Major, porque eu acho que os caras, eles são lendas também, né? Então seria legal enfrentar eles um dia. Fala, Caio. Então, nossa rotina dos campos em geral, pô, a gente costuma acordar lá pelas meio-dia pra comer, aí a gente tá comendo, depois que a gente come, a gente faz uma hora ou 2 horinhas de tatiquinho, dependendo de como for. Se tiver muita coisa pra passar, geralmente a gente faz 1h30, 2 horas. Se tiver uma pouquinha coisa, só 1 hora. Ou rever os mapas que a gente jogou um pouco mal. E depois disso a gente joga 3 mapas, tem um break de 1 hora. Depois desse break de 1 hora, a gente joga mais 2 mapas. E aí finaliza o dia de treino conjunto e a gente pode jogar nosso individual ou fazer o que a gente quiser. E tá perguntando dos campos, velho. Então, dos campos em gerais, não?
Acho que é dos campos, não dos treinos em si, né? Nossa, não treina nos campos não, muito Pô, raro. Tá, mas então vamos lá. Então, isso aqui nós faz em casa. Agora, já dentro do camp, a gente vai de acordo com os horários do campeonato. Então, por exemplo, se o campeonato é, sei lá, 5 horas da tarde, o nosso jogo é 5 horas da tarde, a gente acorda, sei lá pelas 1h, come, todo mundo junto, aí a gente tem mais ou menos 2 horas, 3 horas para se preparar para o jogo e aquecer. E aí, quando a gente chega dentro do campo, a gente aquece mais um pouco. Agora, se for no bootcamp, do campeonato, a gente no bootcamp é mais intensivo. Então, a gente sempre tenta chegar mais cedo. Então, a gente, que nem na época que a gente fez o bootcamp em Madrid, a gente estava chegando às 10 da manhã. A gente fazia o tático às 11. Às 11 meio-dia, 2 horas de tático. Depois já começava a jogar das 1 e terminava só 10 horas da noite. E aí é um pouco mais intensivo, porque na Europa os times são melhores e os treinos são bons. Então, a gente tenta sugar o máximo possível quando a gente está na Europa. Guilherme, eu acho que a parte difícil de você conviver com a galera, eu acho que com qualquer pessoa, né, cara, é que as pessoas são todo mundo diferente, né, cara? Então, às vezes você tem uma ideia de como uma coisa deve ser feita, não só no trabalho, mas também na vida, tá ligado? E às vezes, tipo, aqui a gente mora em 6 pessoas, tá ligado? E às vezes cada um pode ter o seu problema, tá ligado? Fora do jogo. Então, tipo, eu tô com um problema com alguma coisa, ou alguém tá com um problema com alguma coisa, então todo dia a gente tem que lidar com vários problemas diferentes e mesmo assim acabar esquecendo de poder trabalhar, tá ligado? Então, às vezes o clima tá meio ruim porque alguém tá mal e tal, e às vezes afeta um pouco dentro do jogo, mas eu acho que isso é normal, todo mundo tem problemas e você tem só saber lidar da melhor forma possível. Mas acho que a dificuldade é essa, quando cada um tá com um problema e acaba misturando um monte de problemas junto, a gente não consegue fazer o trabalho direito, né? Mas acho que é normal isso. Não apetece. Difícil. Fala, Diogo, do apetece. Chegou um cara da literatura aí. Fala, Diogo, do apetece. Então, quando a gente não tá com vontade, ou quando a gente tá meio desmotivado, a gente perdeu uns campos aí, a gente dá geralmente 1 ou 2 dias de folga aí pra gente resetar um pouco a cabeça, mano. E aí a gente, sei lá, pega 2 dias de folga, sei lá, a gente sai junto pra fazer alguma coisa, ou geralmente saio pra tomar uma, que eu gosto. Então, eu tento dar uma resetada na minha cabeça e esquecer um pouco do que passou e me distrair com alguma coisa nesses 2 dias aí pra dar uma resetada. Ou de vez em quando a gente, sei lá, mano, quando tá sentindo, sei lá, não tá com muita vontade de jogar, a gente, sei lá, joga um joguinho aí pra dar uma relaxada na cabeça. O importante é você dar uma relaxada na cabeça e esfriar um pouco a cabeça, velho. Que isso melhora bastante o seu rendimento depois. Fala, João. Cara, jogar em um estádio cheio de fãs, lotado, etc. Cara, é muito legal, né? Porque você tem um reconhecimento da galera, a galera tá lá pra te assistir, tá ligado? Então, você só pensa em fazer um bom show pra eles, porque eles vão retornar esse show pra você, tá ligado? Então, quando você tem gente que gosta de você, a galera que quer assistir o seu trabalho, eu acho que isso é muito gratificante. E a primeira vez que a gente jogou no estádio, cara, minha memória é muito ruim, cara, mas eu acho que foi em Katowice, né? Que foi pro estádio mesmo, foi o Major, não foi? Eu não joguei esse Major aí. Eu acho que o Code não jogou esse Major. Mas o de vocês foi o Major com eu acho que a minha primeira vez que eu joguei no estádio lotado foi, mano, no Major. O primeiro Major que eu joguei na minha vida. E, pô, tinha passado nos grupos, já tinha virado Legends, então eu já tava, muito animado, que era o meu primeiro Major. Já tava, mais feliz ainda que a gente tinha passado, tipo, de ir pra Legends. Então foi uma sensação muito boa, cara. Na real, a gente já era feliz e não sabia, né? Essa que é a verdade, velho. Acho que é isso. Fala, Marcos. Pô, velho. Aí eu vou virar uma conta se eu falar que eu trabalho com ansiedade, velho. Pô, Marcos, então, como que eu trabalho pra controlar minha ansiedade antes dos campeonatos? O time em si, cada um tem o seu ritual. Então, que nem o Fer gosta de, sei lá, velho, jogar às vezes outro jogo pra dar uma relaxada na cabeça e ficar de boa no quarto. O Phelps também gosta de ficar de boa no quarto. O Farenzão gosta de ficar assistindo demo e vendo o que os times vão fazer, ficar estudando os times junto com o Zelão. Eu gosto de tomar uma e não pensar no outro dia. Só vou acordar pra jogar. Então, eu não tenho muita ansiedade não fico muito ansioso jogando não. Nem fico pensando muito no dia seguinte, só deixa acontecer. Ô Lucas, cara, a gente já teve vários momentos ruins, tá ligado? Como a gente falou do campeonato de perder no Brasil, foi bem ruim e tudo. Mas eu não sei te falar qual foi o pior momento. Você lembra do pior momento, Cody? Já teve época que, mano, o time ia acabar por causa de briga boba, já teve campeonato que a gente, mano, perdeu e foi triste.
Já teve de tudo. Já teve de tudo, velho, nesse time, pra você imaginar, cara. Mas não sei te dizer qual que foi o pior, velho, mas eu, na real, não lembro. A memória já é ruim, cara. Mas eu lembro, mano, do time já quase acabou porque o Code brigava uma vez. O time já quase acabou porque, mano, a gente jogou o campeonato, mano, muito mal e a gente tinha treinado mó bem. A gente tava, mano, desanimado depois que perdeu. Já teve galera brigando com o outro, mano, sem motivo nenhum. Então, mano, não sei explicar pra você, Até velho. nos bootcamp tem treta, velho. Mano, a gente vai pro bootcamp pra trabalhar, a gente joga 10 horas, acaba brigando. Então, imagina você, mano, trabalhar 10 horas no dia, né, mano, brigar por causa disso, tá ligado? E aí é foda, porque acontece mil coisas boas e quando acontece uma ruim, você vai dormir pensando na ruim, tá ligado? O ser humano é assim, velho. Então, acho que o lado negativo das coisas é isso, cara. Você acabar tendo uma coisa ruim no seu dia e 10 mil coisas boas e acabarem dormindo na coisa ruim. Então, isso vai virando momentos ruins na sua vida, cara. Então, eu não sei dizer qual foi o pior, mas teve vários. Isso é mesmo. Qual jogador agora? Não, pô, aí. Qual jogador eu acho que é o melhor de todos os tempos? Pô, se você for contar o CS 1.6, eu acho que o Neo, pra mim, é um dos melhores. O Neo e o Forest, que são duas lendas muito grandes no CS. Agora, se você for contar CSGO, eu acho que o Get Right teve as épocas muito boas dele, no começo do CS. E eu tive minhas épocas muito boas. E agora, tô tendo o Simpão, que tá bem difícil também. Então, se você for contar essas épocas aí, tá a resposta. Qual foi? Nosso melhor jogo desse ano. O melhor jogo? Contra a Astralis, filho. 16-2, passamos um negócio neles lá, cara. Aquele negócio neles é verdade lá. mesmo. Acho Passamos um negócio neles lá, entendeu? Como eu falei, minha memória é bem ruim, né? Tive que pedir ajuda dos universitários aqui. Mas, cara, o melhor jogo nosso esse ano foi contra o Astralis na Blast. Foi Blast Miami, né? Foi Blast Miami? Foi, não foi? 16-2. Acho que foi Blast Miami, Overpass, que a gente meteu um 16-2 nos caras. E a gente tava, mano, muito tempo batendo na trave já contra eles. E a gente, mano, sabia que uma hora que a gente pegasse os caras, eles, mano, ia dar ruim pra eles. A gente meteu um 16-2 contra eles e foi um jogo muito bom pra gente. Eu acho que a partir de... Não posso garantir, mas eu acho que a partir de agora a gente vai ter bastante jogo bom contra eles, cara. Então eu acredito que foi esse. Show? Show? Então, levanta que eu vou cortar agora. Fala, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Respondam todas as perguntas aí. E não esqueça de dar like e subscribe. Tamo junto.